Após a goleada colorada em cima do Juventude, eu e outros repórteres ficamos até 1h da manhã na porta do GCRIM, na porta da sede da Polícia Civil no estádio Beira-Rio, acompanhando todos os desdobramentos e ouvindo todas as versões, conversando com diversas pessoas para trazer tudo aquilo sobre o caso de acusação feita pelo Felipe Pires, atacante do Juventude, a um torcedor do Internacional, que de acordo com o jogador do Juventude, o teria ofendido com injúrias raciais. Dentro de tudo que a gente ouviu, lhes afirmo, as primeiras provas apontam que não houve injúria. E eu vou relatar essas primeiras provas agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. A versão do torcedor é muito verossímil, por isso não houve prisão em flagrante. Mais do que isso, o torcedor está liberado e, ao que tudo indica, poderá acontecer inclusive a retirada da representação por parte do jogador do Juventude. Essas palavras não são exatamente minhas, são de pessoas que a gente ouviu durante o início da madrugada no estádio Beira-Rio, na porta do GCRIM, onde aconteceram as primeiras diligências, as primeiras investigações sobre o suposto caso de injúria racial na arquibancada do estádio Beira-Rio. Aqui nesse vídeo eu vou relatar a versão do torcedor, a versão do advogado do torcedor, a versão de algumas pessoas do Juventude que a gente conversou e a versão também da delegada responsável pelo caso. E é a delegada Ana Caruso quem afirmou que a versão do torcedor é verossímil. E por que ela diz isso? A delegada Ana Caruso, por exemplo, foi a responsável pelo inquérito que indiciou o lateral direito do Corinthians, Rafael Ramos, naquele episódio com o Edenilson. Ali, ela indiciou o lateral direito corintiano. No caso do torcedor, ela está indicando que não deverá indiciar, mesmo que se abra o inquérito. Mas as primeiras provas estão apontando que não houve injúria racial. E o primeiro ponto a ser levado em conta, e a delegada trouxe isso pra gente, até em termos de comparação dos dois casos, do Rafael Ramos e esse do Felipe Pires, está na argumentação e está no relato, na versão dada pelo acusado, no caso lá o Rafael Ramos, no caso aqui esse torcedor. Rodrigo é o nome do torcedor, inclusive estudante, tem 21 anos de idade. O que a delegada relatou é que, desde que o torcedor foi retirado da arquibancada, ele apresentou a mesma versão para o segurança que o retirou da arquibancada, a mesma versão para a delegada, quando ela fez as diligências com ele. A mesma versão foi apresentada pelos amigos do Rodrigo, os amigos desse torcedor. Além disso, eles apresentaram algumas provas de que a versão que ele conta é verdadeira. E eu vou relatar aqui qual é a versão, tá? O Rodrigo, ele é natural de Caxias do Sul. E isso tudo a gente pôde comprovar conversando com pessoas que estavam com ele, com os amigos que estavam com ele, com pessoas da família dele e tudo mais. E até nas redes sociais dele é possível constatar isso. Ele é de Caxias, mora em Porto Alegre. Ele é amigo pessoal do Rafinha, tá? Meia do Juventude, que foi quem entrou no lugar do Felipe Pires no momento em que o jogador do Juventude acusou o torcedor de tê-lo agredido com injúrias raciais. Inclusive, existem fotos do Rodrigo na concentração do Juventude tirando fotos com o Rafinha. Os dois são amigos de infância. O relato do Rodrigo e dos seus amigos é o seguinte: eles foram e ficaram atrás do banco do Juventude para acompanhar de perto o Rafinha. E eles foram no jogo para ver o Rafinha, mesmo sendo colorados. No momento que o Rafinha entrou, eles filmaram a entrada do Rafinha e começaram a festejar, a gritar para a entrada do Rafinha. E as palavras que ele afirma ter dito é: "Vamos, Rafinha, caralho". Essas são as palavras que o Rodrigo e os amigos do Rodrigo afirmam ter dito. E que o Felipe Pires afirmou ter ouvido a palavra macaco. Essa versão do Rodrigo, ela foi dada em todos os momentos, tá? Da passagem dele, desde que ele estava sendo retirado até depois conversando com a delegada. E a delegada
afirmou que observou os vídeos gravados pelo Rodrigo, que mostram ele falando exatamente o que ele disse ter dito, celebrando a entrada do Rafinha, amigo dele, em campo, e falando essa palavra: vamos, Rafinha, caralho, isso mostra no vídeo. Eu não tenho posse dos vídeos, senão publicaria aqui. A defesa do torcedor deverá, inclusive, publicar ao longo dessa terça-feira, e talvez fique até mais claro para o público aquilo que ficou claro para quem estava ali acompanhando o caso na porta da delegacia. O Felipe Pires foi até a delegacia, prestou o depoimento, ouviu também a versão, não diretamente do torcedor, mas ouviu dos policiais envolvidos, a versão de que eles estavam, na verdade, celebrando a entrada do Rafinha, que é amigo pessoal desse cara. O Felipe Pires não retirou a sua versão, mas o relato é que ele ficou interessado em ouvir, queria saber mais. Ele não viu o vídeo que foi apresentado como prova, mas ele saiu depois do Beira-Rio e a gente acompanhou a saída dele do Beira-Rio sem querer dar entrevistas, sem querer se manifestar sobre o assunto. Existe, inclusive, a possibilidade do Felipe retirar a representação. E se retirar, acaba a queixa e tá tudo certo. Por parte do advogado do torcedor, que a gente conversou com ele também na porta da delegacia, a versão que foi dada pela delegada de que a versão dada pelo torcedor era de que eles estavam ali para acompanhar o Rafinha, que era amigo pessoal deles, também foi confirmado. Ele relatou que o garoto de 21 anos, que o cara estava bastante consternado, estava bastante chateado, um pouco apavorado com a situação e por toda a repercussão que isso teve. Dentro disso tudo, gente, as primeiras provas apontam, e isso eu ouvi também de policiais, apontam que não houve injúria. A delegacia vai abrir o inquérito para ouvir, por exemplo, o Rafinha, para ouvir os amigos que estavam com o Rodrigo, que é esse torcedor, porque só foram ouvidos o Rodrigo e o Felipe. As outras pessoas, testemunhas, também vão ser ouvidas. E ao que tudo indica, ele não será indiciado. E esse caso deverá ser arquivado pelo que a gente ouviu da delegada e dos policiais envolvidos nessa investigação. Então, esse é o relato que eu acompanhei até 1h da manhã. E vamos lá. A versão dele é verossímil, como disse a delegada. Ele estava lá, e isso foi comprovado, para acompanhar o amigo de infância dele que foi fazer a sua primeira partida no Beira-Rio com a camisa do Juventude. Eu não sei se cabe, e não faz para mim muito sentido, mas não é isso que vai determinar a culpa do torcedor ou não, ele xingar o cara que está saindo para a entrada do amigo dele. E os policiais investigadores também não veem muita lógica nisso, mas obviamente que vão investigar porque é necessário, porque houve a denúncia. Eu tenho 2 comentários, e aí entra a minha opinião sobre o assunto. O primeiro deles: o Inter errou redondamente na nota publicada minutos depois do episódio, onde o Inter lamentou o episódio de injúria racial e condenou o episódio de injúria racial, que não aconteceu, ao que é indicado pelas primeiras provas. O Inter errou em sua comunicação, jogou o torcedor, que é inocente até que se prove o contrário, e as primeiras provas apontam que ele é inocente, jogou aos leões. E o Inter foi precipitado demais. E foi uma nota perigosa do Internacional. Eu entendo que o Inter está fazendo a sua parte em tentar se tirar dessa história, mas acusou e condenou em um primeiro momento como se o caso de injúria estivesse, de fato, tivesse acontecido. O que a polícia está provando que sim ou que não, em um primeiro momento que não. E o segundo: o Felipe Pires é vítima dessa história. Independente se houve ou não a injúria racial por parte do Rodrigo, que é esse torcedor. O relato que a gente tem e que a gente ouviu do Felipe e das pessoas do Juventude, ele jogou na Ucrânia, e lá esse tipo de caso é quase comum. E revoltante, obviamente. Não interessa, e é verdade, não interessa se o Rodrigo fez a injúria ou não fez. Interessa para a culpa do Rodrigo, que vai ser absolvido caso ele não tenha cometido. Mas o dano no Felipe aconteceu, porque ele entendeu estar sendo ofendido.
E ele entendeu estar sendo ofendido e naquele momento ele sentiu toda a dor da injúria racial, mesmo que ela não tenha acontecido. Ele entendeu ter sido ofendido porque isso é algo recorrente na sociedade. Porque isso é algo que todos os negros, e ele, Felipe Pires, passam com uma frequência muito maior do que aquilo que a gente poderia aceitar. Então, por mais que o episódio do Rodrigo e a ação do Rodrigo, esse torcedor, seja comprovada que ele não fez isso e que ele é absolvido, e tomara que seja isso mesmo e que tudo não tenha passado de um mal-entendido, o Felipe Pires ainda é vítima. Não do Rodrigo nesse caso, mas da sociedade. Porque a dor de ser ofendido, mesmo que ele não tenha sido ofendido, ele sentiu. E é a dor que conta. É esse o grande problema. Ali ele se sentiu ofendido, mesmo que a pessoa não tenha tentado ofendê-lo. E isso a polícia está tentando comprovar. Mas é uma faceta. Não condenem o Felipe, caso seja comprovado que o Rodrigo não o ofendeu com injúrias raciais. Não condenem o Felipe, porque a dor ele sentiu, mesmo que o Rodrigo não o tenha ofendido. Para esclarecer tudo que eu apurei em relação a isso, tá? A polícia vai buscar mais provas e deverá depois publicar se existiu ou não existiu a injúria racial e se haverá ou não haverá um indiciamento. A tendência, por tudo que a gente ouviu, repito, é de um não indiciamento. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!